fato de que no nosso programa, principalmente aquele programa, o programa da Beth, né, como vocês sabem, está ligado às artes, né? Então ela declaradamente colocou lá sobre a psicologia profunda, né? Referindo diretamente ao Jung. E eu, no programa que está sendo oferecido ao Multimeios, eu fiz a relação com a semiótica. Falei da semiótica, falei da psicologia analítica e falei da análise do filme de autor, né? Do cinema do filme de autor, aquilo que é considerado o autor que muitas vezes escreve o roteiro, tem uma personalidade tão forte que está presente não só na direção, mas na persistência das temáticas, né? A ideia era fazer uma análise desse tipo. E veja só, isso aqui é uma proposta, eu não estou dizendo aqui que é a verdade, isso é a única maneira de encarar as possibilidades de análise, seja no cinema, seja na arte, seja nas formas expressivas da linguagem, relacionar duas teorias. Quando eu fiz 20 anos atrás essa primeira relação, era bem mais simples, bem mais esquemática ainda, que vocês vão ver, porque não tinha todos os elementos que eu fui adquirindo ao longo desses 20 anos, né, através das minhas leituras, como eu falei para vocês na semana passada, eu não tenho a formação que a professora a doutora Elizabeth Zimmermann tem, que é a formação em psicologia analítica lá em Zurich, né? Então alguém, na época que eu apresentei isso, torceu o nariz e tal, disseram que era absurdo, como é que pode fazer essa relação tem nada a ver, blá blá blá. Bom, me arrisquei, como todo mundo que pesquisa se propõe a arriscar, né, algumas relações entre campos de conhecimento. Quer dizer, eu tenho uma fixação, uma obsessão por fronteiras de conhecimento, né? Eu gosto de trabalhar com as áreas afins, mas também áreas que não tem nada a ver, aparentemente, né? Então vocês sabem que eu acredito na frase, tudo se relaciona, né? Só para saber como, onde e quando. Então, relacionar teorias faz parte. Então, uma das teorias que eu já desenvolvi um pouquinho no semestre passado, deu bastante polêmica, levei o semestre inteiro para a gente desenvolver. Também não vou fazer com que os alunos do ano passado se sintam assim, num estado de repetição, porque apesar de tudo, por mais que a gente coloque esses conceitos, eles nunca se esgotam em si mesmo. Há uma contemporaneidade entre as duas mentes, os dois pesquisadores, tá? Um pesquisando de alguma maneira o inconsciente, né, a psicologia profunda, né, e o outro pesquisando a razão, a lógica, a consciência, enfim, o discurso, né, a linguagem, a organização da mente, uma figura muito importante chamada interpretante. Para relacionar essas duas teorias, eu destaquei a unidade elementar de cada uma delas. Qual é o elemento sobre cada uma dessas teorias? Qual é a unidade? Qual é o foco central em que cada uma dessas teorias se sustenta? Né? Quer dizer, qual é o alicerce? Quais são os alicerces? Quais são os fundamentos? Quais são os fundamentos sobre o qual se assenta uma determinada teoria? Semiótica de Charles Sanders, lembrando a vocês, para quem não fez o discurso passado, que a semiótica ela também aparece com uma designação que não é a mesma coisa, se refere à mesma coisa, do ponto de vista da ideia do conceito geral é a mesma coisa, mas a origem é diferente e o campo de interesse dessa outra palavra que eu vou falar agora é diferente. Você já deve ter ouvido falar em semiologia, então, alguns falam em semiótica, outros falam em semiologia, às vezes o mesmo pesquisador, o mesmo discurso fala em semiótica, quando ele fala em semiologia, depois semiologia, depois fala em semiótica. A rigor, não seria incorreto usar essas duas palavras. É que elas têm origens diferentes, inclusive em termos de campos de conhecimento de interesse. A semiótica está ligada ao professor Charles Sanders Peirce, pesquisador de Harvard, tá? Professor de Harvard, portanto, no eixo norte-americano, né?
E a semiologia está ligada mais à Europa, principalmente Ferdinand de Saussure, Roland Barthes, e vem da linguística. Então eles estão mais interessados no discurso, na narrativa, principalmente através da palavra, seja escrita, seja falada, seja cantada, enfim, todas as formas através da qual a palavra é utilizada a serviço de alguma maneira de expressão, seja para falar sobre uma lei, uma regra, uma norma, uma moral, a constituição de um país, um discurso político, enfim, um manifesto, enfim, todas as formas através das quais a palavra aparece tem mais a ver com a linguística que estuda, então, um determinado particular signo. Um fenômeno, através de algum recurso, através de alguma linguagem, seja de diagrama, seja de números, seja de textos, ou seja de documentação, enfim, de pesquisas empíricas, o resultado sempre é o redutor, né? Não há pesquisa, não há teoria que consiga alcançar a extensão toda de um fenômeno, inclusive pela própria explicação que a semiótica dá da impossibilidade das linguagens darem conta da extensão, descrever um fenômeno. Não dá para descrever a extensão de um fenômeno através de um recurso como as linguagens, né? Então, de qualquer maneira, escolhi essas duas possibilidades, inevitavelmente clássicas, conhecidas, o signo e o arquétipo. O signo pertence ao universo da noosfera, né? Que é um termo que eu usei no mês passado, né? Foi eu que inventei, mas quer dizer a esfera do pensamento. Se vocês quiserem dizer a esfera da consciência, a esfera da mente, esse estado que nós estamos agora acordados, o estado de vigília, o estado de uma boa parte do tempo passamos acordado e outra parte do tempo. Nossa vida se resume praticamente nessas duas situações. Uma hora estamos dormindo, uma hora estamos acordados. Tem gente que também, quando está acordado, também está dormindo, né? Mas, em princípio, o estado de vigília seria esse estado em que nós estamos conscientes, né? Assumindo na nossa fase que nós estamos, que é a fase adulta, né? Assumindo de uma maneira a maturidade da sua existência, né? Assumindo a sua figura, assim, dentro da sociedade, a sua estrutura, que o Jung chama de persona, tá? Ou seja, esse estado em que nós passamos a estabelecer a forma através da qual vamos nos relacionar com os outros, aquilo que não somos nós, tá? Tudo aquilo que são os outros. Então, os outros, a gente não se relaciona com as nossas partes mais íntimas e subjetivas da psique mais profunda. A gente passa por um processo que é a figura através da qual nós nos expomos, nos colocamos, nos relacionamos, somos vistos, somos reconhecidos, né? Somos identificados, registrados, codificados, enfim, somos localizados posicionalmente na estrutura da sociedade. É uma forma de detectar a posição onde nós nos circunscrevemos como indivíduos sociais. Então, noosfera seria a esfera do estado de vigília. O estado de vigília enquanto pensamento declarado, pensamento circular, pensamento que anda, se move, se desloca, passa de indivíduo para indivíduo, fazendo com que haja uma conexão entre as subjetividades. Tá? Então, é um pouco uma divisão clássica, eu sei que também é uma camisa de força, bastante questionável hoje, a ideia de subjetivo e objetivo. Mas ela serve. É assim, muitas vezes certos conceitos são como andames, servem para a gente chegar num certo nível de entendimento. Muitas vezes não há condições mais de continuar com uma visão bastante dualista. Mas é muito fácil para os alunos entenderem a ideia de dentro, de fora, sujeito, subjetividade, interioridade, né? A ideia desse universo que pertence mais a uma esfera muito pessoal. Pessoal até um certo ponto, sabe? Vamos ver que para o Jung esse pessoal tem um limite, né? Tem um ponto onde deixa de ser pessoal. Né? Quer dizer, é aquilo que a gente, de alguma maneira, por mais que tente expressar através das palavras, através dos gestos, através das obras, não conseguimos
alcançar o outro na potencialidade com que isso ocorre nessa região pessoal, essa região que você pode chamar de psíquica, né? Seria então a psicosfera, que seria algo diferente do estado de vigília, seriam os estados hípnicos. Seria um estado em que você não está nessa circunstância de estar acordado, ou não está no domínio total dessa vigília, né? Mas em princípio é bem simples a gente entender. Por um lado é esse, que nós estamos agora acordados, compartilhando subjetividades através de um código da língua. Quer dizer, o elemento através do qual nós comunicamos nossas subjetividades, o mais conhecido, né? O mais barato do ponto de vista do seu consumo, não da sua produção, não do seu consumo, né? É a língua, a linguagem, através da qual nós falamos, através da qual nós nos comunicamos. Mas em princípio seriam essas duas esferas em jogo. Uma esfera desse estado consciente, acordados, vigilantes, conectados, né? Hoje é a linguagem mais fácil de ser entendida, estamos conectados através das redes telemáticas, redes sociais, estamos conectados com outra linguagem, através de expressão, do cinema, teatro, quadrinho, fotografia, televisão, cinema, computador, enfim, todas as formas da comunicação. Então essa área aqui de cima é uma área da comunicação. A semiótica ela tem muito a ver com a comunicação. Comunicação quer dizer uma ação comum. A ação através da qual, quer dizer, uma ação que é compartilhada. Comunicação. Algo que a gente compartilha. Algo que a gente distribui entre nós, compartilhamos, trocamos, né, através desses recursos, o que se passa nas esferas mais profundas do nosso claustro psíquico. Esse eixo vertical, no final, no último slide, ele vai aparecer como um eixo de conexão na construção da significação, que é um negócio também difícil de engolir, né, facilmente, né? Não é muito fácil de engolir de uma vez, tem que tentar entender, né? Ou seja, o significado do significado. A importância que nós temos dessa coisa que não se mede, de uma coisa que é difícil de quantificar, é difícil de pegar, mas é a preciosidade de todas as coisas que comunicamos, ou seja, o significado, né? Os significados têm vários tipos de significados. Existem significados operacionais. Operacionais significa significados bem periféricos, aqueles significados de uma maneira nós precisamos para realizar as nossas formas de comunicação mais básicas, ligadas à alimentação, à circulação, ao trabalho, aquelas que estão ligadas mais ao universo da persona, né? Mas a persona no seu nível mais operacional, ou seja, o significado que serve para eu conseguir abrir uma porta, atender um telefone, enfim, aqueles significados que estão na periferia dos terminais da comunicação, né? Seja qual for. Então, de alguma maneira, existe uma periferia de terminais que a gente não precisa saber como que eles funcionam, mas que de alguma maneira servem e funcionam, as crianças aprendem, sabem operar, né? Como por exemplo, estou com fome. Então, um significado operacional básico, né? Estou com fome, então, é uma manifestação. Estou com sede, estou com sono, né? Eu estou cheio dessa aula, não estou entendendo nada. Então, os significados assim, mais assim, fáceis de manipular, são significados de operação de funcionamento, de ação, significados que fazem as coisas rolar. Como trilhos para uma locomotiva, né? Locomotiva da comunicação humana, né? Então, eles trabalham na periferia, são facilmente adquiridos, estão nos dicionários, estão, enfim, o linguajar comum, em todas as línguas existem esses mesmos significados, com apenas algumas adaptações de natureza cultural, né? Mas, em princípio, são aqueles que funcionam, são funcionais, operacionais funcionais. O que vocês vão ver, tanto na semiótica quanto na psicologia analítica, é um pensamento em camadas. Ou seja, alguma coisa que se sobrepõe a outra, acumulativamente, estocasticamente, a vida trabalha, a natureza trabalha dessa forma, com processos
de sobreposição e construção de aparências. E é aquele desejo obsessivo de que quer encontrar no conhecimento algo ao nível da consciência que alcance a extensão de tudo que possa existir. E também serve para as religiões, tá? Para construir a ideia de um ser tão potente, tão onipotente, tão está em tudo, faz tudo, pode ser tudo. Então é aquela ideia da abrangência, é uma coisa que existe em nós. A ideia de, talvez porque somos naturalmente incompletos, sofremos de um drama de incompletude crônica, né? Sempre a impressão que está faltando alguma coisa, sempre carente, falta isso, falta aquilo. Então a gente está sempre achando que a gente é incompleto, precisa completar, precisa estudar mais, precisa estudar mais, enfim. O signo representa bem essa ideia da incompletude, ou seja, é parte, é pedaço, é semente, é secção, né? Signo, de uma maneira, quer dizer pedaço, aquele pedaço que de alguma forma conseguimos introduzir nessa noosfera, na escala do indivíduo e na escala coletiva, na esfera do pensamento. Essa noosfera se refere mais a uma designação do pensamento dominante coletivo, quer dizer, aquilo que a consciência humana conseguiu desenvolver, reter. É importante entender que não é aquele pensamento que se esvai, que desaparece, que flui apenas, mas que é retido, contido, acumulado, conectado, guardado, preservado, em todas as possibilidades que você pode imaginar, desde os museus até as bibliotecas e as grandes memórias dos computadores, né? Tudo aquilo que é a esfera do pensamento, né? No seu sentido mais, é claro, então precisamos saber o que é pensamento. Você vai ver que isso aqui é um negócio precisa realmente de ter vários conhecimentos para dar conta da extensão de todas essas afirmações que eu estou fazendo. Eu estou querendo dizer que eu sei o tamanho do buraco que eu não sei. Essa é a grande diferença. Muitas vezes as pessoas não sabem o buraco que elas não sabem. Eu sei o tamanho do buraco que eu sei é muito grande. Mas o pouco que eu sei do buraco, eu sei razoavelmente bem. Então, pelo que eu entendi das coisas que eu já li, que eu já estudei, já pesquisei, já ouvi, já anotei, já relacionei, conectei, estabeleci, a noosfera é a esfera do pensamento. Quer dizer, pensamento como? Que tipo de pensamento? Aquele pensamento que foi formulado, codificado, aquele pensamento que foi retido. Então a noosfera é a esfera do pensamento. É claro que ele se vale da linguagem, né? O pensamento precisa de suporte, precisa ser retido. O pensamento ele circula, ele flui, mas ele precisa ser retido. Quem retém o pensamento? O que é que retém o pensamento? Quais são as formas possíveis de retenção do pensamento? Pensem nisso. Procurem olhar. Tem coisas que não precisam de grandes explicações metafísicas. Basta observar. Quer dizer, eu quando vejo um ambiente, eu não vejo um ambiente como coisa. Quer dizer, a ideia de coisificar os objetos no sentido de estabelecer uma espécie de inatividade, os objetos são como é chamado? Passivos. Né? Essa é a ideia de objeto como algo passivo. Uma pedra, é passivo. Mas pode ser uma pedra. Se a essa pedra foi atribuído por acordo social um significado, já não é mais passivo, é um elemento ativo. Ele tem uma densidade, ele tem uma materialidade que a gente chama, vocês vão ver, de significante. É aquilo que era insignificante, uma simples pedra, e uma pedra que pode simbolizar uma crença, pode estar a serviço da efetivação, da reprodução de uma crença. Então vocês estão me vendo, mas vocês não me verão nunca. Vocês são incapazes de me ver. Assim como eu olho para vocês e não verei vocês jamais. Por quê? Porque é impossível ver a extensão toda de um ser, né? Já que a nossa mente é incapaz, através do processo perceptivo e cognitivo, de construir, né, a extensão toda de um ser, ou de um outro, ou de si próprio.